Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, o nosso programa O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho com a gente até às 18 horas e você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha através do meu Facebook, é de Carlos Trindade, e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like e compartilha, meu povo. Vai lá, entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, nos grupos da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol, e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai nos comentários e deixa lá o que você tem achado do nosso programa. Se você também quer ver um tema, deixa lá também a sua sugestão, que a gente vai ter o maior prazer de colocar aqui no nosso programa. E se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode também participar do nosso programa, mandar a sugestão de um tema ou então colocar o seu comentário através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124. 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação. Você interage com a gente, participa com a gente. E hoje teremos o tema do dia, a reflexão do dia, uma linda canção, as nossas pinceladas sobre o tema e aquilo que surgir de acordo com os comentários das pessoas. E minha esposa, nós temos um canal lá no YouTube, o canal do programa O Farol. E você vai falar um pouquinho sobre ele enquanto eu vou compartilhar o nosso link do ao vivo do Facebook. Ok. Canal Programa Farol lá no YouTube. Lá a gente deixa para você todos os nossos programas. Tá lá todos eles para você, nosso amigo ouvinte, poder acessar a hora que você quiser e assistir na íntegra todo o nosso programa, tá bom? Programa Farol. Então, a gente gostaria que você entrasse no canal, que você se inscrevesse, que você curtisse, que você também comentasse e que principalmente você compartilhasse. Compartilha com grupos que você tem, da família, seus grupos do pessoal da sua faculdade, um vizinho, um parente, alguém que você ama, que realmente talvez esteja precisando de uma palavra de conforto, de ânimo, de encorajamento. Você vai encontrar aqui no nosso programa. Então, você talvez perdeu alguma das semanas que a gente tem feito nossos estudos e você gostaria de dar continuidade, então vai lá no nosso canal, tá tudo lá. As terças-feiras do amor, as sextas-feiras do Momento Ele e Ela, as quintas-feiras como hoje, que a gente já falou sobre o coração rendido, das 10 passos, estamos no 3º passo, hoje será o 4º passo, enfim, tá tudo lá. Programa Farol, nosso canal, lá no YouTube, vai lá, entra e compartilha, tá bom? E hoje é quinta-feira e a nossa pergunta de hoje para você, o nosso tema para você, nosso amigo ouvinte, é: qual é a importância da oração na sua vida? É isso aí. Tema de hoje: qual é a importância da oração na sua vida? Para você, qual é a importância da oração na sua vida? Então você vai colocar aí o seu comentário e certamente Deus ele vai nos abençoar, tá bom? Vamos para a reflexão do dia? Vamos lá, a reflexão de hoje: entre livros e destinos. André havia sonhado a vida inteira em cursar direito. Quando finalmente conseguiu entrar na faculdade, acreditou que estava no caminho certo. Mas, com o passar dos semestres,
sentia algo estranho, um vazio silencioso que nem as boas notas conseguiam preencher. Certa noite, ficou até tarde no campus e foi ajudar o pessoal do curso de psicologia numa atividade voluntária com crianças. Ao ver os sorrisos e sentir o calor humano daquele momento, algo despertou dentro dele. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se útil e feliz. Nos dias seguintes, começou a se questionar: será que estou seguindo um sonho meu ou o que esperavam de mim? Depois de muita reflexão, decidiu mudar de curso. Teve medo, ouviu críticas, mas manteve-se firme. Anos depois, já formado, André entendeu que a coragem de mudar é muitas vezes o primeiro passo para encontrar o verdadeiro propósito. Reflexão. Nem sempre o caminho mais admirado é o certo para nós. Seguir uma direção exige coragem, mas é isso que transforma uma simples escolha em um destino cheio de sentido. Ele mudou de sair de advogado para psicologia? Para psicólogo? Sim. Isso quando ele já tinha alguns semestres tirado boas notas, mas sentindo vazio. E quando um dia no campus, né, ele viu um pessoal fazendo atividade com as crianças e ele foi e se sentiu feliz. É porque, na maioria das vezes, as pessoas ficam meio perdidas porque tudo na vida tem que ter sentido. Não adianta você só fazer aquilo pelo dinheiro. Vai estar com vazio na alma, um vácuo. Eu estou fazendo, tem que ter um sentido. E ele estava estudando, mas não tinha um sentido. Quando ele foi ajudar o outro, ele percebeu que o cuidar do outro, ouvir o outro, o auxiliar o outro na mudança daquela pessoa fez sentido para ele. E aí ele, né? E que lindo que ele conseguiu mudar, que lindo que ele conseguiu virar essa chave. Porque a gente fica tanto pensando no que as pessoas vão pensar, as pessoas ficam tão pensando, não é tão lucrativo, a advocacia é muito mais bem visto, isso e aquilo. Ele não ficou ouvindo as outras pessoas. A atitude de mudar não é para todo mundo, né? Ainda mais se você ter uma decisão na sua vida que vai mudar tudo. E muitas coisas ao seu redor também vai mudar. Então, essa atitude que ele tomou realmente fez diferença na vida dele, porque ele parou de ouvir as muitas vozes para ouvir a voz que realmente valia, né? Que é primeiramente de Deus e depois o que te faz feliz? O que me faz feliz? Então a gente tem que fazer essa pergunta para poder realmente dar sentido à vida, porque senão a vida fica sem graça, sem brilho, sem alegria. E você vê que ele parou e pensou: será que estou seguindo um sonho meu ou o que esperavam de mim? Com certeza. Às vezes porque as pessoas dizem: você tem que ser isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ser assim. Olha, você se encaixa naquilo, olha, você seria bom naquilo. E aí a pessoa segue um curso que não é aquilo que preenche, como ele disse que se sentia vazio, mesmo tirando boas notas, mas aquilo não preenchia ele, até que ele encontrou. Não quer dizer que isso é para todo mundo, ou seja, o direito mudar para a psicologia. Talvez quem está na psicologia se encontra em direito e vice-versa, e por aí vai também. Mas a pessoa não fazer algo porque alguém está dizendo ou está incentivando, mas aquilo que realmente ela se encontra. E isso é em tudo, é nos estudos, é no próprio trabalho, é na vida da pessoa. É nos relacionamentos. Sim. Às vezes você tá com aquela pessoa que tá ali namorando com aquela pessoa 5 anos, 6 anos, 7 anos. E aquela pessoa não vai pro segundo passo de casar com você, de te dar não é só te dar um nome, mas se comprometer de verdade. Pra que casamento? A gente tá tão bom junto. Mas não vai pro segundo passo, que a mulher deseja, que é um cumprimento dali daquele relacionamento, que é uma prova do amor pra mulher
é uma prova de amor. E às vezes você tá naquele relacionamento ali e você pode mudar a chave, virar a chave, sair, mudar. Não quero mais. Eu não vou viver presa a esse relacionamento que ele não quer dar um passo que eu preciso. Então, às vezes, na vida também, no se relacionar com alguém, você tem que se valorizar. Não aceite qualquer coisa. Não aceite migalhas. Não aceite ser trocada. Tem mulher que aceita muita coisa que não deveria aceitar porque ela acha que só aquilo ali é pra vida dela. Ah, eu amo tanto, mas você tem que amar a si mesmo primeiro. Quando você se ama, você entende qual é o seu valor e o que você merece. Nada além do que realmente você merece, você tem que aceitar do outro. É justamente isso. Então, essa foi a nossa reflexão de hoje. Entre livros e destinos. E o nosso tema de hoje é: para você, qual é a importância da oração na sua vida? Você vai colocar o seu comentário e vai participar com a gente. Antes, porém, com a gente aqui o Jorge Luiz. Ele coloca: boa tarde. Boa tarde, meu amigo Jorge Luiz. Como é que está a família, os filhos? Vem com a gente, Jorge Luiz. Jorge Luiz, vem com a gente. Que Deus o abençoe grandemente, no nome do Senhor Jesus. E minha esposa, me diga, para você, Sim. qual é a importância da oração na sua vida? Ontem eu respondi, você começa respondendo. Sério? Foi? Claro. Foi você que falou ontem? Gente, com certeza. É. Fale aí. Então, a oração. Qual a importância da oração? A importância da oração é o ar que nós respiramos, é a vida que nós temos, é o nosso alimento cotidiano. Porque sem a oração, a gente não vive. A oração é o alimento, é o que nos alimenta. E além do mais, é a oração que nos faz termos uma comunhão com Deus, um contato, estarmos conectados a Ele. É na oração que você fala com Deus e Deus fala contigo. Não somente, não havia só de mão única, de ida, não. Eu oro, mas Deus também responde. Então, a oração é fundamental para tudo. Tudo que a gente vai fazer na vida tem que ter a oração. É a oração quando você vai deitar. É a oração quando você se levanta. É a oração durante o dia todo. É orar sem cessar. É você orar constantemente. Então, a oração é vida, a oração é o próprio Deus, a oração é a comunhão da pessoa para com Deus. E o nosso amigo Jorge Luiz colocou ali, bem, graças a Deus. Eu perguntei como é que está ele, a família, ele colocou bom. Bem, graças a Deus. Que Deus abençoe, tá bom? Tema do dia: qual a importância da oração para a sua vida? A oração, a importância é fundamental. Qualquer ser humano, se tiver esse entendimento que sem a oração você não consegue fazer nada na sua vida. A oração é o elo que nos une a Deus. É através da oração, porque quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, se a gente parar para entender o que antes a gente não tinha esse acesso a Deus. Eram os sacerdotes que sacrificavam, eram os sacerdotes que oravam pela gente. A pessoal tinha aquelas orações muito, eu posso dizer, mecânica. Aquela coisinha que já foi formulada. Hoje é a festa das primícias. Aí fazia. Tinha esqueci o nome, do Purim. Aí fazia aquelas coisas que esqueci a palavra nesse momento que eu não estou conseguindo lembrar. Mas aquelas coisas que eram todo um ano que se faziam. Mas o acesso que a gente tem hoje, depois que o Senhor Jesus morreu na cruz, que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, nos dando acesso a Deus. Então, hoje, o que a gente tem é algo extraordinário, entendeu? A oração é um elo, é você e o seu Deus.
É você com ele com você. Como você mesmo disse, não é só você falando. Você fala, ele te escuta, mas ele também fala com você. Quando você se relaciona com ele. Então, a importância da oração na nossa vida é grandiosa, é fundamental. É como você falou, é o ar que a gente respira. A gente não pode viver sem se comunicar, sem falar, sem se relacionar com Deus. É justamente isso. Então, a oração é extremamente fundamental. Se eu quero ter vida, se eu quero ter paz, se eu quero ter Deus, eu tenho que viver uma vida de oração. Tá bom? E nós vamos falar sobre isso hoje. Hoje é o nosso quarto passo do coração rendido, né? Os 10 passos. Semana passada a gente falou sobre esqueci a palavra agora, sabedoria? Não, santidade. Semana a gente falou sobre santidade e hoje a gente vai estar falando sobre orar e vigiar. Sim, isso é o nosso mesmo. quarto passo. E nós vamos para a canção e quando voltarmos da canção, nós já vamos entrar nesse estudo que estamos fazendo, como ter um coração rendido a Deus, os 10 passos para um coração rendido. E hoje estamos no quarto passo, tá bom? Então vamos para essa canção e daqui a pouco nós voltamos com todos vocês. A canção de hoje, Me Amou. Sou feliz porque Jesus me amou, me amou, me amou, me amou. Sou feliz porque Jesus me amou, me amou, me amou, me amou. Jesus me amou, também me tocou, me transformou e me fez transbordar. O seu amor tão lindo que me fez assim. Me encontrei e agora sou parte de ti. Olha, meu Senhor, o meu Redentor, meu Deus é galardoador. És o meu Senhor, meu grande Rei. O teu amor mudou todo o meu ser. Jesus me amou, Jesus me amou. Agora vivo, eu vivo a cantar. Jesus me amou e com o seu amor agora vivo, eu vivo a me alegrar. Jesus me amou, agora vivo, eu vivo a semear. Jesus me amou e com o seu
que vivia em perdição, eu vivia a chorar, eu vivia a lamentar, mas agora só sei viver pra te amar. Jesus me amou, Jesus me amou, agora vivo, eu vivo a cantar. Jesus me amou e com seu amor, agora eu vivo a me alegrar. Jesus me amou, agora eu vivo a semear. Jesus me amou e com seu amor, Ele é aquele que me fez reviver, me deu nova alegria, me tirou da escuridão, livrou a minha alma que vivia em perdição. Eu vivia a chorar, eu vivia a lamentar, mas agora só sei viver pra te amar. Jesus me amou, agora eu vivo a cantar. Jesus me amou e com seu amor, agora eu vivo a me alegrar. Muito bem, 17 horas 27 minutos e estamos de volta com todos vocês e dando seguimento ao nosso estudo de todas as quintas-feiras. Tá bom? Vamos lá? Como a gente já falou, os 10 passos para um coração rendido. E o quarto passo hoje, orar e vigiar. Nosso momento com Deus, que nós já postamos aqui nas redes, que estamos acompanhando, mas para você que está no aplicativo da Rádio RN Publicidade, 1 Tessalonicenses 5,17, que diz, né? Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E também Mateus, capítulo 26, versículo 41, que diz o quê? Jesus adverte seus discípulos a vigiar e orar para não cair em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tá vendo? Jesus nos adverte. Então, orar e vigiar. Para viver em oração e vigilância, a Bíblia ensina a estar alerta a si mesmo e aos sinais de Deus. Orar continuamente por sabedoria, força e perdão. E a permanecer desperto espiritualmente para resistir à tentação e ao pecado. Quer dizer, orar sempre para a pessoa estar atento e não cair na tentação e cometer o pecado. Isso envolve um relacionamento constante com Deus, ouvindo sua vontade através da oração e mantendo a atenção às coisas espirituais para não ser enganado. As pessoas perguntam tanto, assim, mas como eu posso ter um relacionamento com Deus? Como eu posso saber o que Ele quer para a minha vida? Como eu posso tomar as atitudes corretas, as decisões certas? Como eu posso agradar ao meu Senhor? Orando. Não te custa nada. E digo, custar assim nenhum tipo de dinheiro, só requer você querer. Mas eu estou trabalhando. Você pode ir ali, naquele momento que você está trabalhando, no seu pensamento, você está orando. Você pode ir no banheiro e naquele momento ali você tirar 2 minutinhos para orar. Você vai almoçar, você ora. Você levanta, você ora. Você vai dormir, você ora. Então, assim, vários momentos do seu dia, você está passando por um momento muito difícil, você está lavando os pratos, você ora. Eu vi uma senhorinha, que eu não esqueci o nome dela, mas depois eu vou até ver. Ela fala que quando ela estava cozinhando o arroz para o marido dela, ela dizia, Senhor, que esse arroz
venha estar com o teu poder, venha estar com a tua virtude. Quando meu esposo vinha se alimentar, eu dei a ele saúde. A coisa mais linda, ela explicando como ela orava. Ela disse que quando descobriu que o marido dela tinha sofrido um acidente e morreu, e ela tinha 6 filhos para criar, e ela não chorou na frente dos filhos dela. Ela entrou no quarto, os filhos choraram, ela acalentou os filhos. Quando os filhos se acalmaram, ela entrou no quarto, fechou a porta, bateu nos joelhos e ela disse ao Senhor assim: meu Deus, eu sei que eu vou sentir falta, eu vou chorar muito, estava chorando na hora, mas eu quero te agradecer por todo o tempo que o Senhor deixou ele comigo e por o Senhor me sustentar até o dia de hoje. Sei que vai me sustentar até o último dia da minha vida, porque o Senhor é o meu Senhor. E ela orou, ela disse que nunca parou de orar. Ela vive em oração. Você vê a história da vida dela, é extraordinária. Ela teria todos os motivos para murmurar, mas ela sempre se manteve fiel. Por quê? Porque antes de acontecer tudo o que aconteceu na vida dela, ela tinha um relacionamento, ela tinha uma intimidade com o Senhor. Então, quando a gente se relaciona, até nos momentos mais difíceis, até no luto, na perda do trabalho, na perda de alguém que você ama, quando alguém te julga, que te ofende, quando alguém te maltrata, independente do que você venha passar, a tribulação que você enfrentar, a adversidade que você passar, você tem um respaldo, você tem você se sente mais forte. Realmente você se sente, não, você é mais forte, porque você percebe o cuidado de Deus até nos mínimos detalhes. Justamente. Então, e você vê que quando ele diz ali, para resistir à tentação e ao pecado, isso envolve um relacionamento constante com Deus. Como eu falei, a pessoa na oração, ela não somente fala, sim, mas ela ouve. Aí de repente as pessoas dizem, mas como? Quando a pessoa tem um relacionamento com Deus, ela consegue ouvir a voz de Deus. Ela consegue entender aquilo que Deus está falando com ela. É a oração. É a via de mão dupla. Você fala e Deus também fala contigo. Quando você fala, ele ouve. E quando ele fala, quando você está em comunhão com ele, você ouve a voz de Deus. Você entende a voz de Deus, aquilo que Deus ele fala contigo. Mantendo a atenção às coisas espirituais para não ser enganado. Então, você está em comunhão com Deus. Então, Deus está sempre contigo. Não é uma coisa, ele só vai falar comigo quando eu estiver ajoelhado ou dentro do quarto, que ele vai estar falando comigo, vou estar falando com ele. Não. Mas em todo lugar onde você estiver, você vai estar em comunhão com ele. Um falando, ouvindo e assim vice-versa. Hoje eu estava conversando com a minha amiga, Rosinha Falcão, Sim. no telefone, e ela falou isso para mim, que ela foi ler a Bíblia, ela foi orar, e aí ela estava lendo a Bíblia e ela disse que Deus falou com ela para falar comigo uma mensagem, né? Eu estava lendo a Bíblia para mim, amiga, para mim, mas aí Deus falou comigo, e aí ela foi lá, pegou o caderno dela, que ela anotou a mensagem bíblica, e ela mandou eu ler em casa, e aquilo que Deus falou com ela, ela me falou, né? Aquilo que Deus falou com ela para me falar. Então, assim, olha como é. E como é que acontece isso? Deus fala na sua mente, aqui, no seu entendimento. Ele fala com você. Então, assim, as pessoas... Como é que eu consigo isso? Com a constância de sempre estar se relacionando. Quando você se relaciona todos os dias, quando você se preocupa em pegar um caderno e ler, escrever aquilo que Deus falou com você hoje, quando você vai na sua Bíblia, pega um lápis de cor, independente, o que você quiser, e vai ali, pinta aquela mensagenzinha, e você, às vezes, no finalzinho do seu dia, você pega a Bíblia novamente, você lê de novo, meu Deus, o Senhor falou comigo, mas não entendi, o que quer dizer isso para a minha vida? Você está se relacionando. E outra, dando a importância que ele tem na sua vida. Ele é a tua prioridade. Então, o que ele fala para você, você quer entender. Você quer saber o que é. Você não quer errar. Você quer entender aquilo que Deus está te falando. Então, você quer fazer certinho. Você se preocupa em honrá-lo, em agradá-lo, em servi-lo. E é através da oração que você consegue tudo isso. Então, vamos manter essa comunhão e estarmos em oração. Elementos de oração e vigilância.
Autovigilância. Jesus ensinou a vigiar a si mesmo, seus pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Pois a carne é fraca, nem todo pensamento vem de Deus. Então, se eu estou em comunhão com Ele, se eu estou em oração e autovigilância, o que é isso? Vigiando a mim mesmo. Né? Vigiando a vida dos outros. Não, é vigiando a mim mesmo. Então, estarei vigiando pensamentos, sentimentos, palavras, ações. Então, para que, estando nesta vigilância, eu possa fazer aquilo que agrada a Deus. Por isso que orar sem cessar. Como é que eu posso ficar 24 horas orando? É isso que as pessoas não entendem. É o seu íntimo, é no seu pensamento. Você vai orar em casa, você vai orar, tirar alguns momentos do seu dia que você pode estar orando, mas quando você está com o seu pensamento alinhado com o pensamento de Deus, está passando por alguma coisa, meu Deus, me ajuda aqui. O Espírito Santo precisa da tua ajuda. Ali, não com as palavras, na sua mente. Então ali você está sempre em conexão com Ele, sempre pedindo ajuda dele. Ah, meu Deus, vem aqui comigo. Eu já vi pessoas fazendo isso. Ah, meu Deus, me ajuda aqui com esse bolo. Ah, meu Deus, me ajuda aqui com essa... Toda hora está chamando Jesus para estar ali ajudando ela. Isso é lindo. Tem pessoas que têm um tipo de relação com Deus tão bonita de se ver, mas ela construiu o meu relacionamento com meu marido. Está sendo construído ao longo dos anos. A mesma coisa, o seu relacionamento com o Senhor tem que ser construído. Todo dia um pouco. E você se preocupar, se importar no que ele pensa, querer agradá-lo e honrá-lo, é lindo. Ele se sente priorizado. Porque a gente não pode querer Deus só para realizar os nossos desejos. Ele não é um sei lá o quê, que a pessoa, venha cá e... Não, ele é o seu pai. E quando você entende quem você é, a sua identidade, você descobre que ele é o seu Senhor, que é o seu pai, que ele amou o mundo, que ele deu o Filho, que você é irmão do Senhor Jesus, que vocês são mini-cristos aqui no mundo, que você tem que ser a imagem e semelhança dele, na sua forma de agir, de viver, de ser... Tudo muda, mas você precisa se relacionar e orar. Você falou aí, Deus me ajuda aqui nesse bolo e tal. Um servo de Deus estava falando comigo hoje e ele conserta, né? Está consertando uma máquina e diz que fazendo de tudo e não estava dando certo. E não estava conseguindo, o parafuso não encaixava, nada dava certo. E ele tentou diversas formas, ele disse que estava para desistir. E ele falou, Senhor, coloca as tuas mãos, abençoa, coloca as tuas mãos, Senhor. Ele disse que quando ele falou isso, ele foi, o parafuso se encaixou, o negócio se encaixou, tudo deu certo. Ele vendo assim as coisas fluindo. Quando ele foi ver, ligou a máquina funcionou. Sem fazer barulho, nada, funcionou tudo direitinho. Ele disse que começou a chorar. E agradecendo, ele disse, gratidão, Senhor, porque eu pedi e Deus colocou a mão. Ele disse que viu a mão de Deus. Tá vendo? É sobre isso. Às vezes é nas mínimas coisas, porque a gente tem um mau costume de só quando quer algo muito grande, tô passando por um problema muito... Não, Deus tem que estar na tua vida, no teu cotidiano. Sim. No seu momento, em todos os momentos. Você vai tomar café, Jesus, eu entrego meu café nas tuas mãos, toma a direção. Senhor Jesus, eu vou viajar. Sabe que é tudo? É tudo. E aí eu achei, por isso que eu achei aquela que eu estava comentando no outro programa, que não, você não pode pedir a direção de Deus em tudo que você vai fazer. Claro que sim. Claro que ele tem que estar no centro. Por que fala orar e sem cessar? Sim. Porque ele tem que estar conduzindo a tua vida em todos os momentos. Você vai tomar banho, você está ali orando, você está se comunicando com ele. Quando você tem esse tipo de relacionamento, de estar vivendo com ele, ele é o centro da sua vida, as coisas, aí como esse rapaz, tudo se encaixa. Quando ele chamou Jesus para ir lá, não foi a mão dele que colocou as coisas no lugar, foi o próprio Deus que o usou para tamanha façanha. Sim. Então aí é sobre isso. Davi, todas as vezes que ia sair, pedia a direção de Deus. Perseguirei os inimigos? Eu vou? Não vou? É isso aí. E outra, ele tinha o Espírito Santo. Sim. Ele poderia não perguntar? Uhum. Porque ele já tinha o Espírito do Senhor sobre a vida dele. E ele poderia... Mas vamos dizer que não. Mas a Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que quando sim. ele recebeu o azeite, o Espírito
Espírito de Deus se apossou sobre ele. Então leiam a Bíblia, porque todo mundo vai querer falar as suas falácias, as coisas que vêm na sua cabeça. Não, tá na Bíblia. O que tá na Bíblia, siga a Bíblia sempre. Eu estou falando aqui, a gente está ali orando, lendo aqui, e vai lá depois. A gente deixa aí, né? Vai lá em Mateus 26, vai Sim. lá em Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses. Sim. Busque, ore, vai lá. Não deixe as pessoas te enganar. Não, não é. É isso aí. Escuta ativa e obediência. Vigiar é ouvir a vontade de Deus. Ó, vigiar é ouvir a vontade de Deus e responder sim a Ele, mostrando lealdade e atenção às suas instruções. Então, quer dizer que Deus instrui. Sim. E diz isso na Bíblia, que Ele instrui no caminho que devemos andar. Com certeza. Mas... Oração constante. A oração é um meio de falar com Deus, pedir perdão, obter força e sabedoria e agradecer a Ele por tudo. A Bíblia exorta a orar sem cessar. Tá vendo? Falar com Deus, né? Pedir perdão e obter força e sabedoria. Deus ensina também, né? Sobre a sabedoria, você pedir, Sim. ame, queira. Está lá em Provérbios, capítulo 2. Queira, ame a sabedoria, busque, deseje ela mais do que tudo que você já desejou. Então, é isso. Quando você busca ao Senhor, Ele abre a sua visão. Igual como a gente falou aqui sobre Agar, estava o poço ali. Estava o poço. Mas quem teve que orar e pedir misericórdia a Deus foi o filho dela. Foi Ismael, não foi ela. Ela não orou. Ela se afastou para não ver o filho dela morrer. Mas quando o filho dela orou, o anjo veio e brigou com ela. Brigou com Agar. Porque Agar não confiou. E quem tinha tido uma experiência com Deus foi ela, nem foi o filho. O filho ouvia falar das experiências. O filho ouvia falar do que Deus fez, mas não tinha tido uma experiência. E ela tinha tido uma experiência e mesmo assim foi incrédula. Não buscou ao Senhor. Então, quando a gente busca, Ele atende. Porque Ismael pediu e Deus mandou um anjo e apareceu para ela e mostrou o poço que estava diante dela. Mas como ela não buscou, ela ficou não viu. Foque em Deus e no reino. Colocar o Salvador e seu evangelho no centro da vida ajuda a vencer a tendência de ser espiritualmente sonolento e a se concentrar no que é eterno, em vez de nos interesses egoístas. Que a maioria das vezes hoje em dia as pessoas, né, tá muita briga aí nas redes sociais sobre os pastores que tá usando roupa de grife, relógios caríssimos, tênis que vale muito, uma fortuna e aquela coisas que é eterno, que é a salvação da alma, que é se importar com o outro, estender a mão ao aflito, à viúva, ao órfão. É muito sobre isso. Então, às vezes, a gente fica se preocupando com tantas coisas fúteis, mas com o que é eterno, que é a salvação da alma, é se relacionar com Deus. Aí muitas pessoas falam assim, eu não tenho tempo. Se você procurar no seu celular, não sei onde é também, não procuro, eu vou até procurar para ver onde é. Quanto tempo você passa no celular, você vai ficar escandalizado consigo mesma. Certo? Porque hoje o povo vai para academia e está lá no celular. O povo vai caminhando na rua, o povo está dirigindo, o povo está andando de moto, o povo está de bicicleta, o povo está com o celular na mão. Então, se você abrir mão um pouquinho, e esse tempinho, você tirar um tempo para Jesus, você vai ficar espantado quanto tempo você vai ter para buscar o Senhor. É isso mesmo. Prática da oração e vigilância. Esteja atento aos sinais. Vigie os sinais do Espírito Santo e os alerta de Deus, mantendo-se despertado espiritualmente para reconhecer as
tentações e os enganos. Quer dizer, se estiver distraído, Não vai perceber. não vai perceber. Não vai. Mas se estiver atento, vai perceber, porque o próprio Deus vai estar mostrando. Use a oração como ferramenta. Ore para que Deus fortaleça a sua capacidade de ouvir e ver o que é importante. E peça a liberdade das distrações que o afastam dele. Então, peça, ore para que tudo que seja distrações, tudo que tem te afastado de Deus, seja removido. Ah, mas eu não percebo. Será que tem alguma coisa que está me afastando dele? Acabei Com de falar do certeza, celular. Que são coisas que nos distraem. Gente, eu não tô falando que você não deve usar o celular, porque eu uso, sabe? Eu uso o celular, eu assisto coisas nele, eu gosto. Mas tem coisas que tudo que é muito faz mal, né? Aí o povo fala assim, mas eu tava vendo alguém falando que, eu tô de dieta, não posso comer um pedaço de bolo. Aí fulano tá brigando comigo que eu comi um pedaço de bolo. Eu digo, não é um pedaço de bolo que vai te engordar. Um pedaço de bolo no final de semana, não vai te engordar. Não é o pedaço de bolo. É tudo que vem depois do pedaço de bolo. Né? Então a pessoa quer culpar uma única coisinha. Então a gente precisa entender o que é que tem me afastado de Deus. O que é que tem me afastado? As falácias na porta da rua, que eu fico ali conversando com a vizinha, a vida dos outros. Às vezes eu vou pro culto, fico lá vendo o que tá vestido, o que tá deixando do que tá buscando a Deus. Às vezes é muito tempo nas redes sociais, às vezes assistindo um monte de coisa que não convém. Então você vai procurar, eu tô assistindo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí vai tirar esse momento que eu tô assistindo tal coisa, não vou assistir hoje não. Vou ler a Bíblia, vou orar. Se você priorizar a Deus, Ele vai te mostrar tantas oportunidades de você servi-lo, agradá-lo, e você vai ficar assim impressionada. Eu já falei, impressionada. Como você tem tempo, sim. Basta, é sobre prioridade. O que eu priorizo? Priorize estar diante da presença do Senhor. E a tua vida será diferente. Use a oração como ferramenta, já falei, não foi? Já. Perdoe e peça perdão. Onde está uma grande dificuldade aqui, viu? A relação com Deus é fortalecida pelo perdão. Peça perdão a Ele e seja humilde para receber a graça que o fortalece. É uma dificuldade que muitas pessoas têm, pedir perdão. Ou outra pior ainda, é o conceder, o liberar o perdão. Verdade. Quando alguém pede, a gente quer receber o perdão de Deus e de outras pessoas. Mas quando alguém nos pede, aí há essa dificuldade. Então, aqui diz, perdoe e peça perdão. Então, quando você tem um relacionamento, como minha esposa falou há poucos instantes, você tem um relacionamento com Deus, então você segue a direção dele. O que Deus instrui, o que ele ensina, então a gente coloca em prática. Mesmo que a princípio isso seja um pouco difícil, mas a gente segue essa direção porque a gente tem a comunhão com Deus. Como eu falei, é a via de mão dupla. Você fala e ele te responde. De repente você diz, meu Deus, eu quero vencer tal coisa, eu quero ser diferente nisso. Por que minha vida está do jeito que está? Por que eu não tenho vencido no trabalho, não tenho vencido nos estudos? Aí Deus te responde, olha, perdoa o fulano. Aí você, não, para eu passar nos estudos, para eu melhorar no trabalho, para eu perdoar fulano, então não perdoo não. Então aí a sua vida vai continuar daquele jeito. Estou dando um exemplo. Mas de repente esse exemplo está encaixando na tua vida. Então, se você liberar o perdão, de repente é uma pessoa totalmente diferente, tem nada a ver no seu trabalho, tem nada a ver nos teus estudos. De repente, olha só, trabalho, estudo é de um lado. E a pessoa que você não libera o perdão é alguém de repente da família, alguém conhecido. Que você liberando o perdão para aquela pessoa, os estudos e o seu trabalho vão fluir. Então, às vezes é isso. Falta algo, mas Deus fala. E quando Deus fala,
a gente tem dificuldade de colocar em prática. Ah, isso aqui não, Senhor. Pede outra coisa, mas isso aqui não. E aí a gente impede de Deus agir na nossa vida. Mas depende de cada um de nós. Nós vamos fazer oração agora. Eu quero convidar você para a oração. Você vai fazer oração, se é o perdão, se é vigiar as tuas palavras, como a gente falou outro dia, né? Eu não tenho filtro. Né? Quando eu quero falar, eu vou e falo mesmo. De repente é isso que está faltando, né? A pessoa se perceber, né? É engraçado que ela não quer ser magoada, ela não quer ser ofendida, ela não quer ser maltratada, mas ela usa que não tem filtro para maltratar, para magoar, para ofender, para usar aquela palavra para, né, trazer dor para o outro. Então, se coloque um pouquinho no lugar do outro, sinta empatia. Você gostaria de ser tratada assim? E hoje eu estava vendo um testemunho nesse instante que o meu irmão me mostrou, de um pastor que ele casou-se e a esposa dele, depois de 1 ano de casado, ela começou a ter uma depressão muito profunda e a depressão piorou de uma maneira tão grande que ela começou a ter esqueci a palavra que ele falou, mas dupla personalidade. Ela chegou de ter 10 personalidades. Ela achava que eram várias pessoas. E algumas das personalidades que ela tinha, 4 não reconhecia ele. Surtava de madrugada, surtava na rua, surtava em tudo que é lugar, não sabia mais quem ela era. Enfim, ele estava vivendo 3 anos, vivendo um inferno da vida dele. E aí muitos pastores, por ele ser pastor, mandavam ele abandonar a esposa dele. Não vai dar mais certo, ela não vai mudar. Já foi, ela ficou internada várias vezes em clínicas de reabilitação. Então, muita coisa. Nesse tempo, nesses 3 anos, eles sofreram muita coisa. E até mandaram desistir. Desiste. Aí ele falou assim, até aqueles que disseram para mim, que pregaram Jesus para mim, acreditavam que esse mesmo Deus não teria capacidade de curar minha esposa. Para encurtar a história, eles foram para um tipo de oração, um retiro de oração, e ela foi. Chegou lá no retiro de oração, o pastor falou, quais são as bagagens que você tem carregado? Quais são as bagagens que tem está preso em você? Ele estava cheio de sacolas e começou a bagagem da mágoa, a bagagem da ira, a bagagem. Aí foi jogando as bagagens no chão. E aí ela tocou, né? Ela tinha uma bagagem muito grande. Ela era abusada por várias pessoas da família dela, por 4 pessoas. Então ela tinha mágoa, ela tinha ressentimento, era muito sofrimento a história dela. Então ela tinha aquelas mágoas. Ela disse, quando saiu de lá, eu já sei o que eu vou fazer. Vamos lá para minha cidade, que eu vou pedir perdão para todas essas pessoas que me ofenderam, que me magoaram. Ela entendeu, para ela ter paz, para ela ser viva, para ela ter vida, ela teria que liberar perdão. Porque eles não estavam tendo uma vida normal, mas ela que estava guardando, estava fazendo mal a quem? A ela, destruindo a vida dela. Ela liberou perdão, depois ela tomava 21 comprimidos por dia, passou a tomar 15, 10 e hoje ela não toma mais nenhum. Porque ela abriu mão de levar aquelas cargas que aprisionavam ela em um sofrimento tão profundo que estava tirando a vida dela. Quase ela morreu pela mágoa. Então, hoje, muitas pessoas vivem depressivas por causa da mágoa, vivem sem paz por conta da mágoa, vivem com síndrome do pânico, síndrome de borderline, tá com depressão, ansiedade, tudo por conta de não liberar esse perdão, que é tão importante, vai te libertar. Perdão é libertador em você, liberta você. É você que está aprisionado nessas cadeias do ódio, da mágoa, da ira. É você que está se fazendo mal. Você que está ficando doente, você que está ficando enfermo, sobrecarregada e infeliz. Quando você libera, a sua vida é transformada. Então, vamos fazer isso agora? E você vai ter a sua vida completamente transformada, tá bom? Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Deus amado e querido, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, estamos na tua presença, Senhor. Meu Deus, e conosco diversas pessoas. Pessoas, meu Deus, que estão enfrentando lutas, tais como essa que minha esposa contou aqui agora. Pessoas estão vivendo adversidades. De repente, todos contra. Não tem ninguém para dar uma palavra a favor. Não tem ninguém para ajudar a carregar o peso
Mas, meu Deus, o Senhor está pronto para ouvir. E todos aqueles que se aproximarem de ti, o Senhor disse que aqueles que vêm até mim, de maneira alguma, o lançarei fora. O Senhor não lança fora esse que se aproxima de ti. Então, sei com esse homem, com essa mulher, meu Deus. Não sei qual situação que essa pessoa está vivendo, mas eu sei que o Senhor é a solução, o Senhor é a resposta. Então, vem tirar, meu Deus, todo o peso, todas as bagagens. Meu Deus, que através dessa oração sincera que essa pessoa faz, de repente ela diz, eu nem sei orar. Mas a sinceridade dela em dizer, eu estou assim e não quero mais viver assim. Estou assim, meu Deus, mas entrego a minha vida na tua mão e eu quero, meu Deus, seguir a tua direção. Então, meu Deus, fala com essa pessoa, Pai. Fala agora. De repente ela nunca conseguiu ouvir a tua voz, mas a partir desse momento ela vai estar ouvindo o Senhor, falando com ela, direcionando ela, dando, meu Deus, o caminho que ela tem que seguir para que a vida dela a partir de hoje seja diferente. Ó Espírito de Deus, eu entrego desde já a vida desse homem, dessa mulher nas tuas mãos. E que, meu Deus, essa pessoa, a partir de hoje, meu Deus, que seja algo, como a gente falou, fundamental, essencial, orar sem cessar. Meu Deus, e vigiar para que não venha, meu Deus, com as palavras, com as atitudes, ó meu Deus, ofender nem ser ofendido. Pai, entrego tudo e todos nas tuas mãos e te agradeço em o nome e para a glória do Senhor Jesus. E todos os que creem, digam amém e graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Se você tem aí um copo com água, beba um pouquinho dessa água agora, por gentileza. E creia que o Deus que é todo-poderoso, Ele está contigo para te abençoar, para te honrar, para te abençoar, tá bom? E seguindo aquilo que você ouviu aqui, aquilo que Deus ele falou contigo, se você colocar em prática, você vai ver o poder de Deus. E te alerto também, veja os outros programas da quinta-feira, os outros estudos que estão anterior a este, para que você possa pegar melhor e assim colocar em prática e Deus te abençoar, tá certo? O nosso ao vivo fica por aqui. Se você chegou depois, pega do início a gravação, ou vai lá no nosso canal, lá tá todos os programas, o link tá aí, segue o link, você vai direto para o nosso canal lá no YouTube e Deus ele vai te abençoar, tá bom? Um bom dia, boa tarde, boa noite. Amanhã, minha esposa, é sexta-feira. Momento ele e ela, tá bom, gente? Então a gente vai dar continuidade, vem com a gente participar, amanhã vai estar muito, muito legal. Tchau, tchau, se assim nosso bom Deus nos permitir. Olha você, olha pra esse mar, você não vai se perder.